Então, olá a todos novamente. Vou apresentar para vocês aqui a parte de sistemas operacionais, falando um pouco sobre a visão geral dos sistemas operacionais, que estão as nossas referências, né? Principalmente o Tannenbaum, com sistemas operacionais modernos, e todas as outras relacionadas a sistemas operacionais básicos e complementares. Nós vamos falar então sobre computadores de grande porte, os mainframes, sistemas operacionais diversos para servidores, multiprocessadores, computadores pessoais e portáteis, embarcados, de nós e sensores, de tempo real, os chamados RTOS, e os de cartão inteligentes. Então, os computadores de grande porte, chamados de mainframe, geralmente eles estão associados a centros de processamento de dados de grandes corporações. Eles vão possuir, então, milhares de discos. Então, quando você tem aí um armazenamento de milhões de gigabytes para você fazer um acesso lá, um armazenamento em nuvem, por exemplo, e ele é usado em grandes sites de e-commerce de negócio, por exemplo. E vai ter, obviamente, um grande número de entradas e saídas. Esses seriam os computadores de grande porte, chamados mainframes. Então, como que ele funciona o sistema? Ele pode funcionar em lot ou batch, né, em inglês aí. Ele vai processar tarefas rotineiras sem qualquer usuário interativo presente. Então, por exemplo, um processamento da policy, um processamento de relatório de vendas, ele não vai ter uma interferência direta aí de algum usuário, né? Então você vai mandar ele executar uma sequência lá um lote gigantesco lá de processamento, ele vai executar e vai retornar. Por exemplo, aí, sei lá, um processamento automático do imposto de renda, por exemplo, tá? Ou aqui no caso ele deu o exemplo da policy, ou um relatório de vendas de uma empresa gigantesca, tá? Pode ser também processamento de transações, vai ter um grande volume de pequenos pedidos. No caso aí, quando você vai fazer compra online, são milhares, milhões de compras de usuários aí numa Black Friday já chegando, né? Você vai ter um monte de gente fazendo compras, dos usuários finais online, fazendo solicitações e recebendo cada um as suas respostas. Ou também de sistema de tempo compartilhado, que permite acesso de múltiplos usuários remotos, cada um executando a sua tarefa. Então, aqui, por exemplo, uma consulta a um banco de dados por vários usuários simultaneamente. Você tem aí o exemplo de quando você precisa aí que várias pessoas vão, por exemplo, acessar um Facebook lá, né? Vão fazer o acesso às imagens que estão lá num determinado perfil, eles vão lá, fazem acesso daquela seção lá que tem aquelas informações e ele vai respondendo aquelas determinadas informações que estão sendo solicitadas de forma simultânea. Então, o sistema operacional de computador de grande porte vão executar todos esses três tipos aqui, o in-lot, o processamento de transações e o de tempo compartilhado. E eles normalmente são variações Unix, aí, como a gente já viu, que a maioria dos nossos sistemas aí de hoje em dia, eles são baseados em Unix, tá? Um exemplo aí é o Linux, né? Que daí ele é open source, né? E tem várias variantes aí muito utilizadas, principalmente para essa área relacionada a mainframes aí, usa-se muito Linux. Aí um sistema operacional de servidores servem para múltiplos usuários simultaneamente, como a gente já comentou, e vão utilizar então uma rede compartilhada de recursos de hardware e software. Então eles podem fornecer serviço de impressão, arquivo ou web. Então quando você tem aí, por exemplo, um sisteminha, pode ser uma rede pequena, né? Você vai ter ali um servidorzinho ali pequenininho que vai estar fazendo o papel de servidor. Ele tem que ter um sisteminha operacional que vai estar efetivamente fazendo o gerenciamento dessas impressões que estão chegando nesse seu dispositivo, ou até mesmo para uma conexão a uma página web, por exemplo, né? Ou até para a parte de servidor de compartilhamento de arquivos aí numa pequena rede que você tem. Então, aqui tem alguns sistemas operacionais conhecidos: Solaris, FreeBDS, Linux, Windows Server, opção aí de alguns anos. São alguns exemplos. Sistemas operacionais multiprocessadores, presente em computadores paralelos, multicomputadores ou multiprocessadores. Ele vai ter o que relacionado a isso? Múltiplas CPUs conectadas a um único sistema.
Então, eles podem ter variações de sistemas operacionais e servidores. Em servidores pode ter esse tipo de sistema operacional com características distintas para relação entre consistência, comunicação, conectividade. E os aplicativos, eles precisam daí ser adaptados para que esse multiprocessamento, né, que são vários núcleos executando num mesmo sistema ali, ele consiga obter o melhor desempenho, né? Então, entre os sistemas operacionais multiprocessados aí, Windows e Linux, né, gente? Isso daqui é uma coisa que a gente utiliza aí todo dia hoje, né? Você tem aí vários processadores rodando paralelamente, você precisa de um sistema operacional que consiga gerenciar esses vários processadores executando aí de forma paralela, né, os seus vários programas. E aí, então, o Windows e o Linux que a gente tem hoje em dia, eles trabalham dessa forma. Sistemas operacionais em computadores pessoais, pessoal, notem que um exemplo que eu falo e outro, eles não se contrapõem, tá? Eles se complementam muitas vezes. Então, não quer dizer que um computador pessoal não pode ser multiprocessado, tá? Geralmente, computadores em residências e comércios. Então, aqui, ó, podem ver, até aparece o Windows aqui de novo, o Linux, ó, tá? Eles vão fornecer suporte à multiprogramação. Diversos programas vão estar sendo executados aí no seu dispositivo, no seu sistema operacional, vai estar conseguindo executar. Não quer dizer que todo computador pessoal ele é multiprocessado. Antigamente não era o caso, né? Você tinha aí um núcleo apenas e aí ele executava com aquele núcleo que ele tinha. Tá? Iniciados os diversos programas são iniciados com a inicialização do sistema operacional e usa o processamento de texto, planilha, acesso à internet, execução de música, reprodução de som, foto, gravação de áudio, ele pode abrir a câmera e fazer gravação de vídeo, enfim, é uma infinidade aí de aplicações que você pode ter dentro desse tipo de computador, desses pessoais, que é o que a gente tem hoje em dia, que são os populares, né? Foi depois que popularizou aí com os computadores pessoais que vieram da Apple e da Microsoft, tá? E aí os computadores portáteis, também conhecidos aí como famosos tablets, smartphones, né? São aí o que a gente leva no bolso, então, são chamados portáteis, tá? Eles são originados do PDA, que é o Personal Digital Assistant, ou assistente pessoal digital. Eles vêm com CPU multinúcleo, GPS, câmera, vêm com um monte de sensor, e eles vêm com, obviamente, né, memória e sistema operacional que eles são de altíssimo desempenho, não precisam aí, por exemplo, de um cooler, uma ventoinha, como os nossos computadores pessoais aí que a gente tem, né, que tem ali a ventoinha para resfriamento e tudo mais, eles são muito otimizados nesse quesito e eles vêm com vários periféricos que não tem nos nossos computadores pessoais. O GPS, sensores, por exemplo, giroscópio, acelerômetro, esses sensores aí que não vêm em computadores pessoais. E você também, obviamente, vai poder instalar inúmeras aplicações. Aqui alguns exemplos, Android da Google e o iOS da Apple, aqui são alguns exemplos. E aí, o que a gente vai acabar utilizando dentro da disciplina de sistemas operacionais são os que a gente chama de embarcados, sistemas operacionais embarcados. Então, o que são os sistemas operacionais embarcados? Eles executam e controlam dispositivos, como todo sistema operacional. Só que são dispositivos, pessoal, que você vai trabalhar especificamente para uma determinada finalidade. Então, o usuário não pode instalar aplicativo em sistemas embarcados. É que nem você chegar no micro-ondas, por exemplo, e falar, agora eu vou instalar aqui nesse micro-ondas não quero mais que seja um bip aqui, eu quero que ele toque uma musiquinha. Mas não tem essa possibilidade, porque ele foi programado daquela forma, o sistema embarcado dele foi feito para executar da forma tal como ele vem para você usar. Você só consegue interagir com o que foi feito nele. Geralmente não são identificados pelos usuários
como no caso de computadores. Quando você entra num carro, você tem lá um computador de bordo, lá você tem um sistema embarcado. Quando você chega num ar-condicionado e você liga ele e põe ele para funcionar, lá dentro tem um sistema embarcado. Quando você tem uma central de alarme, lá tem um sistema embarcado. Todo dispositivo, uma impressora 3D, tem um sistema embarcado dentro. Então, todos os tipos de dispositivos que você tem aí, que executam uma determinada tarefa que você não consegue, o usuário final não vai conseguir ficar interagindo, pelo menos não instalando novas aplicações, eles estão considerados sistemas operacionais embarcados. Então, alguns exemplos aqui, forno micro-ondas, aparelhos de TV, carros, aparelho de DVD, telefone tradicional, MP3 player, lembrando que o aparelho de TV, não as smart, né? As TVs um pouquinho mais antigas. Aí, ainda sobre sistemas operacionais embarcados, impede que sejam instalados softwares não confiáveis. Então, isso daí eles trazem mais segurança para o teu sistema. Geralmente, ele é gravado numa memória ROM, que é não volátil, que serve só para leitura. Então, ninguém pode chegar ali e fazer um remendo no código que você colocou no teu sistema operacional. E também ele não consegue fazer assim, vai lá, baixa o teu programa, edita e sobe ele de novo para a tua placa. As placas que vocês têm, por exemplo, do ESP32 ou um Arduino da vida, uma vez que você programou e enviou o código, você não vai conseguir extrair aquele código que está dentro dele, modificar, ler o que está escrito nele, modificar e fazer o upload de volta. Então, eles são muito mais seguros nesse quesito, assim, frente a outros tipos de sistema, né? Então, por isso que esses tipos de sistemas operacionais embarcados, eles não necessitam de proteção entre os aplicativos que estão instalados. E também, com isso, eles são muito mais simplificados, porque eles são usados para fazer uma determinada tarefa bem específica. Aqui tem alguns exemplos. Embedded Linux, KNX, VxWorks, esses aí são mais relacionados aí a alguns dispositivos que consigam ser instalados. E no caso, para essa disciplina, a gente vai usar o FreeRTOS como nosso sistema operacional embarcado. E o que é legal é que o nosso sistema operacional, ele vai poder, embarcado, ele vai poder transitar dentro dos próximos itens que a gente vai ver. Por exemplo, um sistema operacional de nós de sensores. Então, você tem aqui o Sensor Node, né? Isso daqui está muito relacionado à parte de internet das coisas, pessoal. Então, sensores minúsculos conectados a uma rede sem fio. Então, você coloca lá, por exemplo, dentro de uma rede de supermercados, vários sensores de temperatura para medir todas as geladeiras deles e mandar essa informação para a internet para você ficar monitorando se a geladeira está na temperatura adequada, qual setor sim, qual setor não. Se vê algum cliente reclamando que tem algum produto estragado, você já sabe qual gôndola, em que período aquilo aconteceu, consegue ir lá fazer um determinado ajuste. Então, isso é interessante, assim, é um tipo de aplicação muito legal. São computadores com CPU, RAM, ROM e antena, e geralmente alimentados por uma bateria. Então, um exemplo, esse pode colocar estações meteorológicas espalhadas numa cidade, várias estações meteorológicas. Todas elas vão ter uma mini CPU, uma mini RAM, uma mini ROM para guardar o programa que ele está executando, uma antena para fazer a comunicação e vai ter uma alimentação por bateria que pode ser recarregada, por exemplo, com um painel solar, ou então ela pode ser trocada periodicamente. Como ele gasta muito pouca energia, às vezes é só trocar a bateria periodicamente já é o suficiente. Eles possuem barramento de entrada e saída para pelo menos um sensor ou atuador. É o caso do ESP, mas não o ESP32, né? Ele tem aí algumas variantes aí, do ESP8266, se vocês derem uma olhada, ele chama ESP8266. Esse aqui é o chip, tá? Ele vai estar, vocês podem encontrar ele no ESP01, tracinho 01. Esse daqui, ele é exatamente isso que está falando aqui. Ele vai ter uma entrada, um barramento para entrada e saída, ou seja, você consegue ligar, por exemplo, um sensor analógico nele, ele vai ter uma saída que você pode, por exemplo, ligar um relé, e ele vai ter uma antena, e ele gasta muito pouca energia que você pode ligar ele numa bateria. Ele tem uma antena Wi-Fi. E ele é bem barato, só que ele é bem estável ainda, tem melhor, o ESP32 ele ainda é melhor, ele tem mais pinos, ele é mais estável, e esse ESP01 aqui ele não roda FreeRTOS.
mas é um exemplo de nó de sensor. Você pode ligar vários nós, você não precisa ligar o ESP32, por exemplo, direto numa tomada, mas você coloca vários ESP01, cada um numa tomada da tua casa, e aí eles fazem um monitoramento ali de corrente, e aí eles mandam via internet para um ESP32, e daí nele tem um sistema operacional ali, o FreeRTOS, que vai estar gerenciando todas essa rede de nós, esses sensores, né? Então, aqui um exemplo, né, de aplicação: proteção de perímetro, sensoriamento de indústrias, detecção de incêndio florestal, rede de estação meteorológica, enfim. Então, eles são pequenos, mas são sistemas operacionais verdadeiros, orientados a eventos externos ou com funcionamento periódico com base em relógio interno. Então, ele pode fazer uma leitura, por exemplo, de temperatura a cada hora, e daí fazer um levantamento ali no final do dia de como que foi a variação térmica. Eles não podem ser instalados aplicativos pelo usuário, ou seja, acabam sendo também sistemas embarcados. E aqui alguns exemplos, né? TinyOS, o FreeRTOS pode ser aplicado nessa nessa função aí também. E aí nós temos os nossos sistemas operacionais de tempo real, os Real-Time Operational System, que é o foco de estudo da nossa disciplina aí na parte prática. Os sistemas operacionais de tempo real, eles vão executar da seguinte forma: ele tem o tempo como um parâmetro-chave. O sistema operacional, ele vai estar fazendo o escalonamento entre as várias tarefas de uma forma crítica, ou seja, ele vai tentar seguir à risca o tempo que cada operação tem para fazer o seu escalonamento. Então, o momento exato de que uma ação vai ocorrer deve ser previsto e atendido pelo sistema operacional. Então, um exemplo: numa indústria ou processo industrial de aviônica e militar, você acaba tendo um sistema operacional onde o tempo real é crítico e ele vai atender no tempo exato. Mas também pode ser sistemas operacionais de tempo real de um modo não crítico. É o caso que a gente tem aí, por exemplo, de smartphones, né? Quando você tem aí os seus vários programas executando. Ele pode dar uma travada, uma atrasada. Se der uma atrasada, não tem problema. Já imaginou se isso acontece, por exemplo, num sistema operacional de tempo real, que você coloca... Se você coloca um desse daqui dentro de um míssil balístico, se o míssil balístico ou até uma estação espacial lá, se o tempo ele não foi feito exatamente no momento correto, você perde o acoplamento da sua estação espacial ou você perde o direcionamento daquele seu míssil balístico. Então, geralmente, em aviônica e militar e processos industriais bem críticos, acaba sendo tempo real crítico. Agora, se tem um operacional tipo smartphone que a gente tem, ele vai ter ele vai tolerar alguns atrasos no atendimento a essas ações, porque você não vai ter tanto problema na hora de executar. Por exemplo, o teu som sair um pouco atrasado, ou então você demorar um pouquinho entre apertar o botão e abrir efetivamente o seu aplicativo ali. Se der algum probleminha, não tem problema. Então, eles vão ter aspectos incomuns com os sistemas embarcados e portáteis. E é exatamente isso que a gente tem quando vai estar trabalhando com o nosso FreeRTOS, relacionado, que inclusive o nome Free é gratuito, né? RTOS, Real Time Operational System. Então, quando a gente vai estar trabalhando com o ESP32 na prática, vocês vão estar vendo que ele nada mais é que um sistema operacional de tempo real gratuito, que vai estar instalado dentro de um ESP32, e ele vai estar trabalhando aqui, então, nesse sistema operacional de tempo real não crítico, aonde o tempo ele é um parâmetro-chave para estar trabalhando entre as determinadas tarefas que vocês vão ter programado. E aí, por fim, aqui, né, sistema operacional de cartões inteligentes. Os sistemas operacionais, eles, por exemplo, em cartão de crédito, que vocês têm o chip, ou o chip de celular, ele acaba tendo dentro dele um chip de CPU. Eles vão realizar apenas uma operação. Então, a transação bancária, eles vão trazer segurança para vocês fazerem essa transação que vocês têm ali. Normalmente, eles não têm bateria, eles ou são energizados por uma bobina sem fio, ou eles acabam, ou um cartão RFID, se aproxima o cartão RFID, ele tem uma bobina magnética, passa um campo magnético por dentro dessa bobina que tem no dispositivo de leitura, ele corre a corrente elétrica dentro dessa bobina, faz com que o chip seja energizado, ele tem um processador ali dentro, uma pequena memória que não pode ser alterada, ou dependendo, pode, né, se for programável, e ele tem uma antena, onde ele vai enviar informação
de segurança para que seja feita aquela transação bancária ali, né? Então, pode ser orientado utilizando o Java Virtual Machine, por exemplo, tá? Possui um sistema operacional bem primitivo, porque ele geralmente funciona só para uma função aí final, que seria uma transação bancária ou uma identificação do usuário, crachá de empresa, quando você passa na catraca, também funciona com esse tipo de chip.